Bom, hoje nós vamos começar, ou melhor, vamos dar continuidade ao que a gente começou a trabalhar semana passada, que é a parte de genética, tá? Vimos o contexto introdutório de genética, vimos um pouquinho do histórico da genética, e aí paramos dentro dos conceitos básicos em genética. Tá? A gente viu que era gene, genótipo, fenótipo, o que eram cromossomos homólogos, genes alelos, alelo. E aí agora a gente vai ver o que é um alelo dominante, um alelo recessivo, vamos ver como que se faz o cruzamento no quadrinho de Punnett, certo? Então, são alguns pontos que a gente precisa saber para poder lá na frente não ficar meio que embananado com os cruzamentos, certo? Então, hoje nós vamos literalmente adentrar a genética que foi proposta por Johann Gregor Mendel, ou simplesmente Mendel, tá? Vou parar o vídeo aqui e vou começar a transmissão de tela, ok? Ele vai reconhecer. Não, Tio, mas é um carro que ele não precisa de alguém dirigindo. A tela tá aparecendo legal aí para vocês? Dá sim. Pronto, beleza. Então, na semana passada, a gente começou a ver justamente isso aí, certo? Que quais eram os fatores, né, que determinavam as características. Esses fatores, hoje nós sabemos que são os genes, tá? Existem genes que estão em paralelo, ou seja, eles estão ligados uns aos outros, são chamados de genes homólogos, tá? Aqueles que estão no mesmo locus gênico, tá? No mesmo cromossomo, tá? E vimos também a questão da formação dos gametas a partir do processo de meiose. Até então, Mendel não sabia sobre genes ou sobre cromossomos, ele simplesmente falava de fatores, né? Que os indivíduos tinham fatores e esses fatores determinavam o aparecimento de característica. Então, genes que o indivíduo possui para uma determinada característica constitui seu genótipo, que é a sua carga genética. E o referido caráter, que é a característica que a gente consegue visualizar, é o fenótipo. Isso aí foi o que a gente finalizou na semana passada. Então, o que a gente precisa saber agora? O que é uma homozigose? Tá? Nos organismos diploides, eu vou ter dois genes para cada característica, um par de genes ou mais até, ou mais pares, que são metade deles provenientes do pai, metade deles provenientes da mãe, tá? E esses genes, eles são genes que estão em cromossomos homólogos, são chamados genes alelos, tá? O que é um alelo dominante e o que é um alelo recessivo? Então, um alelo dominante, como o próprio nome já diz, tá? Dominante, ele vai dominar. A característica dele é sempre a que vai prevalecer. Então, prevalece sempre a característica do alelo dominante. Tá? O alelo recessivo, como o próprio nome também sugere, é o gene recessivo, ou seja, é aquele que, quando estiver junto com o dominante, não vai expressar característica nenhuma. A característica expressa vai ser a do dominante. Para que ele possa se expressar, ele tem que estar junto a outro alelo também recessivo. Aí, no homozigoto, eu posso ter dois tipos, tá? O homozigoto, ele vai ter dois alelos de um mesmo tipo, ou seja, que são iguais entre si. E aí a gente sempre vai referenciar os genes com letras. Para diferenciar se é um gene dominante ou se é um gene recessivo, a gente utiliza letras maiúsculas e letras minúsculas. As letras maiúsculas, elas caracterizam os genes dominantes. As letras minúsculas, elas caracterizam os genes recessivos, tá? Então, aqui, ó. Quando eu tenho azão, geralmente a gente vai utilizar esse termo, zão e zinho, tá? Bzão, bezinho, azão, azinho, xzão, x... Quer dizer, x, y e z a gente geralmente não usa para determinar genes porque são as letras que utilizamos para sistema de determinação de sexo. X, Y, W e Z. Mas a gente pode usar qualquer uma outra letra desde que as maiúsculas referenciem os genes dominantes e as minúsculas referenciem os genes recessivos. Então aqui eu tenho azão, azão. Ó. Se eu tenho azão, azão, eu tenho um indivíduo chamado de homozigoto dominante. Por que homozigoto? Homo quer dizer igual. Então ele vai ter
dois alelos iguais e ambos serão dominantes. O Bzinho, tá? Então, letras minúsculas caracteriza o quê? O gene recessivo. Então, Bzinho, certo? Vai ser o homozigoto recessivo. Ó. Zzão é homozigoto dominante. Pzinho, homozigoto recessivo. Então, um homozigoto é aquele que vai ter dois genes iguais, podendo ser dois genes dominantes, daí eu tenho um homozigoto dominante, pode ser dois genes recessivos, daí eu tenho o homozigoto recessivo, ok? Até aí, tranquilo? Na heterozigose, hetero quer dizer diferente, tá? Na heterozigose, os indivíduos vão apresentar dois alelos diferentes, ou seja, vai ter um alelo dominante e um alelo recessivo, tá? Então, o alelo dominante sempre vai ser representado pela letra maiúscula, o alelo recessivo sempre vai ser representado pela letra minúscula. Então, aqui eu tenho Azão, Azinho, ou seja, um dominante com recessivo. Bzinho, dominante com recessivo. Pzinho, dominante, recessivo, tá? E, nesse caso aqui, a característica que vai prevalecer é a característica do gene dominante. Por exemplo, suponhamos que o gene Azão desencadeie plantas altas e o gene Azinho desencadeie plantas baixas. Isso é só uma suposição. Esse indivíduo Azão, Azinho, ele vai ser um indivíduo alto. Ele vai ser planta de tamanho maior, mesmo sendo portador do gene recessivo. Por quê? O gene recessivo só irá se expressar se tiver com outro gene recessivo. Ou seja, para um indivíduo ser baixo ou para a planta ser baixa, ela teria que ser azinho, certo? Dominância. Aí a gente já falou sobre o contexto de dominância. Então, é o alelo que se expressa mesmo nas condições homozigóticas ou heterozigóticas. Ou seja, se eu tenho o azão, que nem eu estava falando agora, a planta é alta. Se eu tenho o azinho, a planta é alta do mesmo jeito. Tá? Então, quando ele tem essa predominância da característica, nós chamamos eles de gene ou alelo dominante. Certo? Então tá aqui, ó. Se eu tiver um Rzão ou Rzinho, tá? O indivíduo vai ter a mesma característica porque o Rzão ele vai ser dominante sobre o Rzinho. Tá? Então a característica que sempre vai prevalecer é a característica do gene dominante. Recessividade. A recessividade são alelos que não se expressam na condição heterozigótica, ou seja, se eu tenho lá o azão, azinho, tá? Como eu estava falando anteriormente, a planta vai ser alta, sendo que o azinho, ele é o gene que determina lá as plantinhas baixas. Professor, essas plantas não poderiam ser intermediárias? Não, porque o gene é dominante. Se ele é dominante, a característica dele vai predominar, certo? Então, alelos que não se expressam na condição heterozigótica são denominados recessivos. Então, o alelo Rzinho, por exemplo, o RH negativo, ou o alelo Azinho para plantas baixas, como a gente falou agora há pouco, são alelos que só irão apresentar sua característica quando numa condição de homozigose. Então, ele tem que ser homozigoto do tipo recessivo. Tá? Então, o azinho iria desencadear plantas de tamanho baixo. Aqui seria a questão da produção de gametas, certo? Um indivíduo aqui diploide, ó, com um par de cromossomos, ele está colocando um par só para poder a gente entender melhor. E aí, durante a meiose, ocorre a segregação e vai haver a separação desses cromossomos, aonde uma versão desses vai para um gameta, a outra versão vai para outro gameta. Ou seja, se eu tenho um indivíduo heterozigoto, esse indivíduo vai produzir dois tipos de gametas. O gameta que vai levar o gene azão e o gameta que vai levar o gene azinho. Tá? Então, que tipo de gametas o indivíduo azinho pode produzir? Basicamente dois. O gameta azão e o gameta azinho, certo? E aí onde está? Que tipo de gametas os indivíduos abaixo podem produzir?
Então vamos lá, vamos colocar a canetinha aqui e vai ficar um negócio muito lindo. O que o Hugo botou foi Next Jeito. Eu já assistia muito Se o bem. indivíduo ele é azão, Ele mostra ele só vai produzir um tipo de gameta, é um robô porque ele só tem o gene azão. cientista que não foi aprovado. Quer dizer, o cara foi escondido. Aí ele saiu e Aqui, ó, não sei por que colocaram aqui igual. Eu tenho Bzão Bzinho. Se eu tenho Bzão Bzinho, eu posso produzir um gameta com o gene Bzão, ou eu posso produzir um gameta com o gene Bzinho. Certo? Então aqui eu posso produzir dois gametas. Aqui está igual. Se eu tenho azão, Bzão, que tipo de gameta eu posso produzir a partir desse cara aqui? Certo? Eu vou produzir um único tipo de gameta. Por quê? Se eu tenho azão e azão, ele só pode, para essa característica, doar o gene azão. Se ele tem Bzão, ele só vai poder, para essa característica, doar o gene Bzão. Então, o único tipo de gameta possível aqui é o gameta azão, Bzão. Certo? Aí aqui, ó. Azinho, Bzinho. Vai dar a mesma coisa daqui, sendo que ao invés de ser dominante, vai ser recessivo. Já que a gente está falando de, ou já que a gente está expressando com letras minúsculas, tá? Então, Azinho, Bzinho. Se tem Azinho, ele só pode produzir o gameta com o gene Azinho. Se tem Bzinho, ele só vai produzir o gameta com o gene Bzinho também. Certo? Então, é um único tipo de gameta também, tá? Se eu tenho azão, Bzinho. Azão é igual. Então, eu só posso produzir o gameta com o gene azão. Certo? Bzinho também é igual. Aí eu vou produzir apenas o Bzinho. E eu só vou poder também produzir um tipo de gameta aqui. Quando eu pego o azão, azinho, Bzinho, aí a coisa vai ficar um pouquinho mais complexa. Por quê? Preste atenção. Esse azão aqui pode formar um gameta junto com esse Bzão. Aí eu vou ter a primeira combinação possível, que é azão, Bzão. Eu tenho um jogo de Xbox que se chama Sonic Free Riders. Ele é de Kinect. Aí você tem seu Sonic. Aí eu posso ter o azão interagindo com esse Bzinho aqui. E vai formar uma segunda combinação para gametas, que é azão, Bzinho. Eu posso ter uma terceira combinação, que é o azinho com o Bzão. Daí eu vou ter azinho, Bzão. E por último, eu vou ter a combinação do azinho, tá? Com o Bzinho, tá? E aí eu vou ter azinho. Eita, ficou feio. Azinho, Bzinho. E aí, tem uma formulazinha para a gente identificar quantos gametas possíveis podem ser formados, tá? Vocês estão vendo aí as anotações de tela, tudo certinho, né? Sim. Beleza. A forma como eu posso determinar a quantidade de gametas produzidas, só a quantidade, não os tipos, tá? Vai ser a fórmula 2
elevado a N. Aonde N vai ser o número de heterozigóticos. Tá? Então, preste atenção aqui. Aqui tenho quantos heterozigóticos? Hein, gente? Aqui eu tenho quantos heterozigóticos? E aí, gente, quantos heterozigóticos? Repete, professor. Aqui, ó, nesse par, nesse primeiro aqui, eu tenho quantas combinações heterozigóticas eu tenho aqui? Se eu tenho dois genes dominantes, esse cara é o quê? E aí? E aí? E aí? Ele é chamado de homozigoto dominante, gente. Tá? Se eu tenho dois genes recessivos, eu tenho um homozigoto recessivo. Se eu tenho um gene dominante e um recessivo, aí sim eu tenho um heterozigoto. Preste atenção nisso aí. Então, 2 elevado a n, onde n vai ser o número de heterozigotos. Tá? Aqui, se eu tenho um par que é homozigoto dominante, quantos heterozigotos eu tenho? Nenhum. Tá? Se eu não tenho nenhum, n vai ser igual a zero. 2 elevado a zero. Quanto é que na matemática, quanto que fica 2 elevado a zero? E aí, ó, em matemática básica, professor Bruno, vou dizer a ele, viu, que já já ele vai dar aula para vocês. 2 elevado a zero vai ser igual a... Vocês têm que falar, que eu não estou vendo o chat não, gente. Tem gente dizendo que fica zero. Não, 2 elevado a zero é igual a 1, certo? Números elevados a zero vai ser sempre igual a 1. Então, olha quantos tipos de gametas eu produzi aqui. Foram quantos? Um único tipo, certo? Alguém aqui está botando no chat. Aí vem aqui, ó. Bzão, Bzinho. Tá? Quantos pares de heterozigotos eu tenho aqui? Dois pares, né? Não. 2 pares não. Eu tenho um par, tá? São 2 genes, eles são heterozigotos, mas eles formam um par, certo? Que é Bzão, Bzinho. Eu tenho um único par aqui. Eu teria 2 pares aqui embaixo, ó. O primeiro par Azão, Azinho. E o segundo par Bzão, Bzinho. Certo? Aí aqui, ó, eu tenho um par de heterozigoto. Então, 2 elevado a n, onde n é o número de heterozigoto. Aqui, quanto que é o número de heterozigoto? Quanto que é o número de heterozigoto aqui, gente? Eu não tem como ver, não ficar vendo o chat. Né? Liguem o microfone. Rebeca disse que era 1. Muito bem. Aí, ó. Se n é o número de heterozigoto, então vai ser 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 2. Quantos gametas eu produzi aqui? 2. Certo? Olha aqui. Azão, azão, Bzão, Bzão. Certo? Quantos heterozigotos eu tenho aqui? Azão, azão, Bzão, Bzão. Quantos heterozigotos eu tenho aqui? Estão botando no chat, gente. Rebeca tá botando nenhum. Liga o microfone, Rebeca. Se é nenhum, eu vou colocar 2 elevado a zero, que vai ser igual a quanto? 1. Quantos gametas eu produzi aqui? 1. Agora, olha esse aqui de baixo.
Quantos heterozigotos eu tenho aqui? 2. 2. Aí vai ser 2 elevado a n, onde n é o número de heterozigotos. Então vai ser 2 elevado a 2, que vai ser igual a quanto? 4. Vai ser igual a 4. Exatamente. Quantos gametas possíveis eu produzi aqui? 4. 4 gametas possíveis. Então, você usando essa formulazinha aí de 2 elevado a n, você sabe quantos gametas possíveis serão produzidos a partir de uma combinação genética qualquer, certo? Até aí deu para entender legal? Sim. Beleza. Então, vamos lá. Vamos passar para a página seguinte. Qual é a probabilidade de um indivíduo homozigoto dominante formar um gameta azão? Aí é onde a gente vai entrar um pouquinho na matemática também, certo? O indivíduo é homozigoto dominante. Como é um homozigoto dominante? E aí, como é que vai ser um homozigoto dominante? Como que vai ser o genótipo? Gente, vocês estão dormindo ainda? O homozigoto dominante, ele vai ser azão, azão. Não é isso? Porque se ele for homozigoto recessivo, ele vai ser azinho, azinho. E se ele for heterozigoto, ele vai ser azão, azinho. Daí, o homozigoto dominante, ele vai produzir quantos tipos de gametas? São Só um. Qual gameta? azul. Azão. Aí ele pergunta o seguinte: qual a probabilidade, aqui em cima, qual a probabilidade de um indivíduo homozigoto dominante formar um gameta azão? Todos os gametas que ele vai formar vai ser azão. Isso quer dizer que a probabilidade vai ser de quanto? 100%? 100%. Muito bem. Certo? Probabilidade de 100%. Deu para entender? Deu sim. Beleza. Aí, ó, qual a probabilidade de um indivíduo heterozigoto formar um gameta azão? O heterozigoto ele vai ser o quê? Azão, Azul e azul. azinho, certo? Então, ele vai formar o gameta azão e ele vai formar o gameta azinho. Quantos gametas possíveis eu tive aqui? 2. 2. Quantos foram azão? 1. 1. Então, eu tenho 1 de 2. Esse 1 está parecendo um 2. Eu vou ter 1 em 2 gametas possíveis, certo? Essa fração aqui vai dar quanto? 1 dividido por 2 dá 1 dividido por 2 dá quanto, gente? Dá 0,5, certo? Que correspondem em porcentagem. Isso aqui eu multiplico por 100, que vai me dar 50%. Ou seja, 50% dos meus gametas serão azão e os outros 50% serão azinho, certo? Até aí deu para entender?
Deu sim. Alguma dúvida? Alguém está com alguma dúvida? Duvidinhas? Beleza, então se ninguém está dizendo nada, para mim todo mundo está Nenhuma, entendendo, nenhuma dúvida. certo? Beleza, belezura. É isso aí, Isaac. Então esse aqui é o quadro de Punnett, que é um quadrinho que a gente utiliza para realizar os cruzamentos, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho dele e mostrar como que ele vai ser preenchido para lá na frente vocês não ter nenhum tipo de dúvida em relação a cruzamentos. Vamos supor que eu tenho dois indivíduos, eu vou cruzar dois indivíduos. Um indivíduo Azão, tá grande demais. Azão, Azinho, certo? Cruzado com outro indivíduo que seja também Azão, Azinho, certo? Então o que é que a gente vai fazer? Vamos dizer que isso aqui é um indivíduo masculino e aqui o indivíduo feminino, tá? Aí diz aqui, ó, gametas produzidos pelo pai. Tá aqui na vertical, certo? Se o cara é azão, azinho, ele vai produzir que tipos de gametas? E aí, gente? Ele é azão, azinho. Quais os gametas que ele vai produzir? A gente acabou de ver na questão anterior. Azinho, Ele vai produzir... Não, Zac. Ele vai produzir o gameta azão Azão e azinho. e o gameta azinho, exatamente. Certo? Aí aqui, ó. Gametas produzidos pela mãe, tá? Indivíduo feminino. O indivíduo feminino é o quê? Azão, Azão e azinho azinho. também. Aí como é que vão ser os gametas aqui? Azão e azinho. Azão, azinho. Aí agora é simples demais, é só eu fazer as interseções. Eu vou pegar o primeiro quadrante com o primeiro. Ó, o primeiro quadrante com o primeiro vai dar que combinação aqui? Azão e azão. Exatamente. Azão, azão. Aqui é a interseção do primeiro com o segundo. Essa interseção aqui vai dar o quê? Azão e azinho. Azão e azinho. Certo? Aí aqui, ó. O segundo com o primeiro. Ó, segundo, Azinho e azão. azinho, azão. Muito bem. Azinho, azão. Só que tá errado. Por quê? Porque a gente tem uma regra na genética onde a gente respeita a ordem de dominância. Genes dominantes sempre virão primeiro, tá? Apesar de ser azinho, azão, mas no quadro a gente vai colocar azão, azinho, respeitando a ordem de dominância, tá? Então, genes dominantes sempre vem primeiro. E aqui, a interseção do segundo com o segundo vai dar o quê? Azinho e azinho. Azinho, azinho. Ah, também, né? Aí vamos supor que, sei lá, o azão vai dar plantas altas, que nem eu estava falando lá no início, tá? E o azinho vai dar plantas baixas. Certo? Aí, azão, azão, vai ser alta ou baixa? Alta. Alta. Azão, azinho, vai ser alta ou baixa? Azão e azinho. Sim. Vai ser umas baixas e umas altas, né? Não. Porque o gene azão não é dominante, qual a característica que vai predominar? O que tem a letra maior. Exatamente, o que está com letra maiúscula, que representa o gene dominante. Então, o gene dominante sempre vai expressar a sua característica. Qual é a característica do gene dominante? Ser planta
Isso. Alta. Então, se for azão, azinho, continua sendo planta alta, tá? Aí aqui, ó, se eu tenho azinho, azinho, aí sim é a única possibilidade que eu posso ter plantas baixas. Mas vamos lá. Em relação a azão, azão. Quantos resultados possíveis eu tive aqui desse cruzamento? 4. 4 resultados. Desses 4 resultados, quantos foram azão, azão? Só um. 1. Então, eu vou ter 1/4 de chance do indivíduo ser azão, azão, ou seja, homozigoto dominante. Quanto que isso dá aqui em porcentagem? E aí, quanto que isso dá em porcentagem? 25%. 25%. Deixa eu ensinar vocês uma forma bem simples de vocês calcularem essa porcentagem. Eu não tenho 4 aqui? Esses 4 não representam tudo que eu tenho? Então, significa que esses 4 aqui correspondem a 100%. Isso quer dizer o seguinte, que cada quadrante desse aqui vai ser igual a 100 dividido por 4. Então, se eu dividir 100 por 4, vai dar quanto? 25%. Então, 1/4 vai ser igual a 0,25, que vai corresponder a 25%. Certo? Daí, azão, azinho. Azão, azinho, aparece quantas vezes aqui no meu quadro? 2. Isso quer dizer que tem 2 possibilidades dele aparecer dentro de quantas possíveis? 4. 4. Eu simplifico isso por quanto? 50%. Por 2. Vai dar 1/2, que vai dar quanto em relação à porcentagem? Alguém já disse aí? 50%. 50%. Certo? E a mesma coisa com o azinho, azinho. Certo? Azinho, azinho. Quantos azinho, azinho eu tenho? 1. 1. Dentro de quantas possibilidades? 4. Dentro de 4 possibilidades possíveis. Isso vai me dar quanto? 25. 25%. Exatamente. Certo? Até aí deu para entender legal essa questão do quadrinho de Punnett e das porcentagens? Tranquilo, Deus. tranquilo. Agora deixa eu perguntar. Qual é a porcentagem de plantas altas? 75%. 75%. Por que 75%? Porque tem 3 genes dominantes. Por Exatamente, exemplo. porque eu vou juntar todo mundo que é dominante. Então, tudo isso aqui, ó, vai me dar plantas altas. Tá? Então, eu vou ter azão, azão, que corresponde a quanto? 25%, com o azão, azinho, que corresponde a quanto? 50%. Se eu somar os dois, eu vou ter 75% de plantas altas. E quanto que eu vou ter de plantas baixas? Eu só tenho uma possibilidade aqui, ó. Tá? Que dá quanto? 25% de plantas baixas.